tema da mensagem: voltando da morte. Deus me deu esse tema porque, como introdução, eu quero te dizer que muitas das coisas têm sido mortas por causa da situação. Muitos planos, muitos desejos, situações que às vezes a gente não sabe nem como fazer, como agir. E eu quero trazer uma palavra nesta noite que Deus colocou no meu coração, que tem por tema: voltando da morte. Então, aquilo que para você estava morto, você com a sua ação pode trazer aquilo que estava morto à vida de novo, em nome de Jesus. Quero ler como texto base o que está escrito no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11. Quero ler com você aqui alguns versículos. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Você, por favor, deixe a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos utilizar ela depois para algumas referências que vai ser citada dentro deste livro. É uma mensagem textual, então é tudo o que eu vou dizer vai sair de dentro desse texto. O texto é que vai nos dar tudo que nós vamos ministrar aqui nesta noite em nome de Jesus. João, capítulo 11, versículo 1, olha o que está escrito aí. Estava enfermo Lázaro. Quem que estava enfermo? Talvez o seu sonho, o seu desejo também esteja aí com uma enfermidade. Está na UTI da situação e precisa de um socorro. Ele era de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Esse problema que eu e você estamos vivendo não é para a morte, mas e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O seu problema, o meu problema, vai ser um motivo para nós glorificarmos o nosso Senhor, amém? Vamos ler o versículo número 6 agora. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 11 agora. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro, olha como que ele chamou Lázaro, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Versículo 14 agora. Então Jesus lhe disse claramente, Jesus falando aos discípulos claramente, porque eles começaram a interrogar, aí Jesus disse: Lázaro morreu, estava morto aquele que era chamado de amigo. Versículo de número 17 agora, por favor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Versículo 34. Perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. O versículo 44 agora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Eu quero que nesta noite o Senhor me use, Deus, com a tua autoridade. Usa, meu Pai, de maneira que a tua igreja aqui seja edificada, fortalecida, abençoada. Deus, eu quero lhe pedir que qualquer intento do inimigo, tentando tirar o sossego, a paz, ó Deus, trazendo incomodação, eu ordeno que qualquer espírito contrário à tua vontade, em nome de Jesus, vá embora desta igreja agora. Eu te ordeno e declaro, meu Pai, essa igreja alimentada, fortalecida e abençoada pela tua palavra, em nome de Jesus. Você que quer, diga aí um amém. Que assim seja feito. Meu irmão, olhando para esta palavra, eu quero tirar daqui e compartilhar com você, tirar deste texto e compartilhar com você 5 lições que nós podemos aprender com esta palavra.
A primeira coisa que nós devemos observar antes da primeira lição é que a palavra diz que quando Jesus chegou, fazia 4 dias que ele estava sepultado. Lá no versículo 17 diz isso. Se você quiser consultar, você vai ver, está com a sua Bíblia aberta. No versículo 17 falou que ele chegou depois de 4 dias que ele estava sepultado. Se fazia 4 dias que ele estava sepultado, quantos dias ele já tinha morrido? Quantos dias se velava um corpo naquela época? Então, supondo pela nossa época, morre num dia, enterra no outro, e fazia mais 4 que ele estava, no mínimo 6 dias, se fosse nos dias de hoje, 6 dias que Lázaro estava morto. Talvez o seu sonho, o seu desejo já não faz 6 dias, mas talvez faz 6 anos que está ali na prateleira de espera de um milagre de Deus. Mas nesta noite, motivado por esta palavra, você vai liberar uma palavra para o teu sonho, para o teu desejo, e vai falar para o sonho, vai falar para o teu desejo: ei, desejo, sai desse lugar e volta para a minha vida, realizado, andando à minha frente. Talvez nesta noite nós precisamos tomar essa iniciativa. E a primeira lição que eu tiro desse texto que lemos, que aquela casa, aquela família aceitou Jesus, e Jesus a aceitou também. Aquela família, quando talvez eu fico imaginando, Jesus se apresentou a eles, eles aceitaram Jesus e Jesus também o aceitou. E eu começo aqui a pensar que se alguém nos oferecer um emprego em uma grande empresa, você aceitaria? Se alguém lhe oferecer um emprego com um grande salário, você aceitaria? Você estaria disposto a um grande salário e uma grande empresa? Eu aceitaria. Eu aceitaria trabalhar numa grande empresa, mas eu preciso saber se esta grande empresa, que tem este grande salário, me aceita como seu funcionário. E eu começo a dar uma olhada para esse texto e começo a perguntar: eu aceitei Jesus, e Jesus me aceitou? Você aceitou Jesus na sua vida, mas Jesus te aceitou? Por que eu digo isso? Porque eu quero Jesus na minha vida, para que Ele mude a minha vida, transforme a minha vida, para que eu possa morar no céu. Você também aceitou Jesus para que Ele transforme e mude a sua vida, para que você tenha o direito de morar no céu. Mas não são assim com todos. Muitos aceitam Jesus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo de riqueza e bênção que Ele pode oferecer nessa terra. E aí Jesus não aceita essa pessoa, porque essa pessoa ela só pensa na oração: seja feita a minha vontade e não a vontade de Deus. Então, olhando para pensando nesta maneira, você aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, mas será que Jesus nos aceitou? É algo que nós precisamos parar para pensar. O fato de eu dizer que aceito a trabalhar naquela empresa, não quer dizer que aquela empresa vai me contratar. Eu aceito a jantar no restaurante chique, maravilhoso, mas será que a pessoa aceita me dar de brinde o jantar? Porque deve custar caro. Quantas coisas eu estou aceitando, ou aceito, mas será que eu também sou aceito? Quantos amigos aceitam a minha amizade, mas será que eu aceito? Quantas pessoas às vezes eu considero como o melhor amigo, e às vezes vai ver, eu era o melhor amigo dela, mas ela não era o meu melhor amigo. Eu contava tudo para ela, mas ela não contava tudo para mim. E como eu contava para ela, ela não era meu amigo, eu era amigo dela. Essa pessoa pode contar de mim para outra pessoa. Ela me aceitou, eu aceitei ela como melhor amigo, essa pessoa, mas ela não me aceitava como seu melhor amigo. Você está entendendo? Diga amém. Nós precisamos nos aceitar.
Eu aceito a tua amizade, o teu relacionamento, porque eu sou falho, você é falho, e nós vamos fazer que nem um namoro de porco-espinho. Vamos encontrar a melhor posição para nos abraçarmos. No dia de hoje, se a gente chegar de repente numa amizade de uma pessoa, joga-se espinhos. Jesus então aceitou aquele relacionamento com aquela família, e aquela família aceitou o relacionamento com Jesus. Imagine só a construção de um viaduto, de uma ponte. Você imagina que a construção dessa ponte, ela é feita por duas empresas, uma que é do lado de lá e a outra que é do lado de cá. De repente, a do lado de lá constrói primeiro a sua metade, e aí, para que haja passagem para o outro lado, esta ponte que vai ser construída agora, essa outra metade, ela não pode ser construída aonde ela quiser. Se alguém já construiu metade de alguma coisa, para eu poder passar para o outro lado, a minha construção, a construção dessa empresa, tem que ser na direção daquilo que já foi construído, porque senão não tem passagem. O Senhor já fez a obra dele, a metade. A maior parte de Deus já foi feito. Nós estamos em nossas vidas aqui na terra agora construindo a outra parte do viaduto, a outra parte da passagem. E se essa passagem que eu estou construindo para encontrar com aquilo que Deus já fez, para eu poder ter uma vida eterna, morar no céu, ela precisa ser na mesma direção daquilo que já foi construído pelo Senhor. Não dá para eu construir, não dá para uma empresa que vai construir a outra metade, construir aonde ela quiser, porque alguém já construiu primeiro, Deus já construiu primeiro. Eu não posso construir agora onde eu quero, porque se eu construir onde eu quero, jamais eu vou encontrar com a ponte que já foi construída. Se eu quiser fazer a minha vida com Deus do jeito que eu quero, não vai encontrar com aquilo que Deus já fez. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Meu irmão, então a obra de Deus não é feita do jeito que eu quero, porque se for do jeito que eu quero, eu não vou encontrar com a vontade, com a direção daquela que foi construída por Deus. É por isso que eu preciso do mapa, eu preciso da palavra de Deus. Até o meio, Deus já fez. Eu e você estamos construindo a nossa parte agora, e a parte que eu e você está construindo, vai encontrar com aquela que Deus já construiu? Nós estamos construindo, fazendo a nossa parte na direção daquela que de Deus? Se não, meu irmão, nós vamos perder todo o tempo, e não vai chegar um dia, no término da minha parte, não vai encontrar com aquilo que Deus já fez. Aí alguém pode dizer, mas pastor, eu estou construindo. Não é só construir, é fazer de uma forma que encontre com aquilo que já foi construído. A segunda lição que nós tiramos dessa passagem, no versículo 11: havia entre eles um ótimo relacionamento entre Jesus e a família. Talvez Jesus dormia, comia, bebia naquela casa com os seus discípulos. E alguém pergunta assim, nossa, um relacionamento desse tamanho, como que pode um relacionamento desse tamanho, de Jesus, Deus, Emanuel, Deus conosco, passar naquela casa, talvez dormir naquela casa, beber naquela casa, bebia água lá, comia o pão ali que era feito naquela casa, e de repente a enfermidade para a morte chega naquela casa? Muitos dizem, eu sou evangélico, eu sou crente, e estou passando por essa enfermidade, vou morrer. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas não desista. Esta família de Marta e Maria agora, porque Lázaro já estava moribundo, estava morrendo, estava quase morto, depois morreu. Esta família não desistiu. A hora que viu que a coisa apertou, sabe o que fez? Foi atrás de Jesus. E foi atrás de Jesus não depois que Lázaro morreu, foi atrás de Jesus quando Lázaro ficou doente. Meu irmão, quanto de nós às vezes não deixamos as coisas chegar num patamar quase que incontrolável, para depois sair correndo atrás de Deus, fazendo de Deus um supermercado,
fazendo de Deus alguém que me satisfaça, atenda às minhas necessidades. Isso não é servir. Você, quando tem alguém que tira proveito de você, um dia você fala assim: ó, não tem mais não, você só está precisando de mim. Você é um aproveitador. Você é um cara que é filho da. Na hora de ajudar, não ajuda. A enfermidade não ficou impedida de chegar naquela casa. Mas também, o Senhor da vida estava a caminho daquele lugar. O Senhor da vida, o Senhor do milagre, não está a caminho desse lugar. O Senhor da vida está neste lugar, que a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Ei, Deus está aqui. O Senhor da vida, o Senhor do milagre está nesse lugar. O relacionamento não nos livra do problema. Presta atenção no que eu estou dizendo. O relacionamento com Deus não nos livra do problema, mas nos livra no problema. O problema vem, não livra do problema, o problema não passa, o problema vem, o problema nos alcança, o problema nos pega. É aí que Deus nos livra, no problema. Quer uma dica bíblica para você disso? Daniel foi colocado na cova dos leões. Ele não era um homem que orava 3 vezes por dia? Por que foi colocado na cova dos leões? Ele não era um homem de Deus. Não era um homem que orava 3 vezes por dia. Por que então ele foi colocado na cova dos leões? Porque aquilo que estava por vir sobre a vida de Daniel ia ser um testemunho de transformação de outras vidas. E até eu e você falamos de Daniel hoje. Não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. Sadraque, Misaque e Abidnego foi jogado na fornalha. Que aqueles que jogaram, estavam indo jogar eles lá dentro, morreram na porta. E de repente alguém olhou lá dentro e falou assim: ué, mas não jogamos 3? Por que tem 4? Porque Deus não nos livra do problema, Deus não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha, lá no meio, lá dentro. Deus vai te livrar lá dentro. Eu não sei onde você está vivendo, mas Deus vai te livrar desse problema. Terceira lição. Marta, no versículo 24, Marta acha, quando Jesus chega para ela, Marta fica achando que o ressuscitar o seu irmão, fazer a ressuscitação dele, ressurreição de Lázaro, ela imaginava que isso era para um dia futuro. Sim, lá no final, ela diz lá assim, né, o milagre vai ser para o último dia. Quem falou que Jesus quer fazer o milagre dele lá no último dia? Ei, o Deus do milagre está aqui, o seu milagre pode ser hoje. O milagre pode ser agora. Muitos têm espírito de Marta. Ah, vai ser lá no final, Senhor, vai ser lá no final. Marta, 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 Marta. Não é o nome Marta, mas é a atitude dessa mulher que era reprovada pelo Senhor. Essa é a terceira lição. Deus talvez não quer dar para você o milagre lá no final, mas Ele queira dar hoje para você. Agora você vai sair com a segurança, não sei o que você está precisando, de repente você tropeça ali na rua, cai em cima de uma mala, te amortece o joelho, você vai abrir a mala, está milhões ali dentro escrito assim: está doado para quem encontrar. Posso ouvir um amém? Quero ver na hora de dar o dízimo se vai dar esse amém aí. Quarta lição, versículo 21. Marta, quando chegou na presença de Jesus, ela chegou parecendo uma mangava, uma beronha. Se eu tivesse aqui, não teria morrido. Jesus falou assim: desliga essa vitrola, passa para frente.
Quando eu estava na sua casa ensinando, Marta, aquele dia, você ficou envolvida com as coisas do mundo, o trabalho deste mundo, e não prestou atenção na minha palavra. Agora fica aí parecendo uma beronha. Às vezes acontece isso com a gente. A gente tem a palavra de Deus na mão, recebe oração, é pregada a Bíblia aqui neste lugar, e a pessoa sai daqui, parece um marimbondo, enxotado do cacho. Não vê a hora que passa alguém perto. Chega no semáforo, a hora que está vindo aquela velocidade, com aquele nervoso assim, a hora que está chegando perto do semáforo, amarelo, vermelho. Aí passa aquela professora com aqueles 300 crianças em cima da faixa. E você com pressa, o sinal abre, aquelas crianças não saem. Irmão, deixa essa Marta aí do lado. O versículo 32 e o 35 ao 35 já começa a acontecer diferente com Maria. Dá uma impressão, se você for ler, Jesus parece que deu um basta em Marta. Não está escrito assim, mas me faz entender desse jeito, eu quero conjecturar assim contigo. Jesus ouvindo Marta falar, ele falou assim, Jesus falou, sabe de Maria? Vai lá chamar Maria, por favor. E aí a Bíblia diz que foi a Maria, foi lá, foi ser chamada, e Marta falou assim, Jesus te chama. E o interessante é que a palavra de Deus me ensina que Marta, onde te encontrou com Jesus, ela voltou para chamar Maria, e Jesus ficou no mesmo lugar, como se dissesse, eu cheguei aqui, Marta veio até mim, eu quero ver como que vai ser Maria agora. A palavra do versículo 32 ao 35 diz que Marta chegou correndo, se jogou de joelho e falou a mesma frase que Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas só que a postura já foi outra. Ela já chegou de joelho diante do Senhor. Ela já chegou ajoelhando diante de Deus. E além de chegar ajoelhando, ela chegou chorando diante do Senhor. Ela tinha um problema, que era a morte do seu irmão, que ela não tinha condições de resolver. Marta chegou ali reclamando, parecendo um marimbondo. Maria já chegou se jogando aos pés dele e chorando. Aí vem a pergunta: quando nós estamos com um problema, como é que nós chegamos em Jesus? Como Marta ou como Maria? Eu vejo assim na Indonésia, alguém olha para Deus e faz uma oração: Senhor, é o último aviso que te dou, e preste atenção no que eu vou falar, que eu não vou repetir, que eu não estou com paciência. Se o Senhor não me abençoar, eu vou sair da igreja. Eu não oro mais. Quem ora é bom para quem? É bom para Deus ou é bom para aquele que ora? Orar é bom para aquele que ora, e não é bom para Deus. Deus, se orar por ele, ele vai responder a oração. E tem gente que ameaça Deus: última vez. Você já viu isso? Você já viu isso acontecer? As pessoas ameaçando a Deus, como se o peixe falasse para a água: eu não preciso mais de você a partir de amanhã. Tira um peixe da água para ver se ele sobrevive. Como se uma planta falasse para a terra: eu não preciso de você, terra. Tira a planta da terra para ver o que acontece. Tira Deus da nossa vida, você vai ver como definha e morre, como o peixe e como a planta. Mas tem alguém que é orgulhoso e acha que é Deus que precisa dele, acha que é Deus que necessita de mim e de você. É nós que precisamos de Deus. É nós que precisamos, porque se ele tirar de nós tudo aquilo que é dele, não sobra nada, a gente morre. Não seja presunçoso. Eu preciso de Deus, eu preciso da tua palavra, Senhor. Continua dizendo aqui: quando Marta foi embora, Maria chegou, e ela chegou aos choros, chorando. A palavra de Deus no Salmo 56, versículo 8, diz que
todas as lágrimas daquele que chora ao Senhor, Deus colhe essas lágrimas, coloca no odre e escreve em um livro o que aconteceu por causa daquele choro. Salmo 56, versículo 8. Quando nós choramos isso a Deus, quando nós olhamos para Deus e choramos a Ele, Ele colhe as nossas lágrimas e escreve em seu livro. Olhando para o nosso dia a dia, nas lutas que temos, quanto tem de lágrima nesse odre lá de Deus? Será que em toda a nossa vida tem meio litro lá que foi chorado nos pés do Senhor? Será que o que Deus escreveu a nosso respeito do nosso choro, da nossa lágrima, dá pelo menos uma linha, um parágrafo no caderno de Deus? Choramos por tantas coisas, pelo fim da novela, porque o WhatsApp saiu do ar, isso, droga. Mas não choramos nos pés do Senhor, aquele que é socorro bem presente, aquele que nos ajuda no momento de angústia, aquele que está disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, está disponível todo o tempo, cuida de mim, cuida de você todo dia. Esse é o que precisa ser adorado, esse que precisa receber a nossa oração, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, que nos sustenta todos os dias. A quinta lição que eu tiro daqui: quando Jesus abre sua boca e diz uma frase: Lázaro, sai para fora. Alguém pode dizer assim: Jesus tem problema de português, né? Sai para fora. Claro que sair é sair para fora, vai sair para dentro. Muita gente presta atenção na frase de Jesus e não no significado da frase. Quando Jesus deu esta ordem, sai para fora, se a gente tentar lembrar no que nós acabamos de ler atrás, ele chegou, já fazia 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. Mais 2, se for na nossa época, mais 2 que foi para velar. 6 dias. Eu já ajudei a fazer uma exumação em um corpo que fazia 7 dias que estava enterrado, o ML foi lá. Rapaz, imagina um negócio que fede. É o ser humano. Água que não acaba mais. 70% do nosso corpo é líquido. A mesma quantidade, o percentual que tem de água na terra que nós temos de água no nosso corpo. O mesmo percentual que tem de terra na terra é o que nós temos em nosso corpo. Por que será, né? Fomos feitos da terra, com barro, com água. Eu fico imaginando agora quando Jesus, Lázaro sai para fora. Mas não foi somente assim. Se você ler no versículo 41, na parte B, Jesus faz uma oração a Deus. Senhor, eu sei que Tu me ouves. Eu estou fazendo isso para que eles entendam, para que eles saibam. Jesus fazendo oração para ter ali um milagre a ser realizado. E quanto de nós às vezes tentamos ser melhor do que Jesus? Olhamos para o problema, não oramos, não jejuamos, não lemos a palavra de Deus e depois olha para o demônio e fala assim: sai, em nome de Jesus. E falou: Jesus eu conheço, mas eu não sei quem que é não. Faz uma oração, vai lá, põe a mão na cabeça da pessoa: Senhor, cura essa vida, traga prosperidade. Faz a oração do mais diverso. Falou assim: mas eu não tenho comunhão com você. A oração pela fé pode até curar a pessoa, sim, é a fé dela. Jesus disse: é a tua fé que te curou. Mas e a nossa comunhão com Deus? Se eu perguntar quem foi o último vencedor aí desse The Voice, é perigoso uma meia dúzia saber. Mas se pedir para abrir a Bíblia no livro de Amós, Abacuque
citar o que está escrito em João 3,16. Tem alguns que vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que vai ver na Bíblia o que está escrito em João 3,16 agora. Não está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senão eu estaria tirando isso de Filipe 4,13. Irmãos, nós estamos conhecendo muito do mundo e pouco de Deus. Estamos conhecendo muito deste mundo, mas pouco do céu. Eu, quando viajei essa última viagem, antes de chegar lá eu sabia onde eu queria ir, como ia, quantos quilômetros tinha, onde tinha os restaurantes, onde não tinha. Eu me programei para a viagem. Meu irmão, nós estamos nos programando para uma viagem eterna. Estamos conhecendo muito deste mundo e pouco do reino de Deus, porque não lemos a palavra. Não lê a palavra, eu falo com segurança. Não lê a Bíblia. E quer ter autoridade. E quer discutir com outras pessoas a palavra de Deus, dizendo que está certo. Não sabe nem onde está escrito o versículo, não lê a Bíblia para nada. Está igual o rapaz que falou assim: ó, eu leio a Bíblia, já li muita Bíblia já. Aí a pessoa perguntou para ele: então cita que está Gênesis 1:1. Ele falou: também não cheguei aí, né? O cara estava na capa. Irmão, nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Tem muitas pessoas metidas a conhecer, mas não conhecem nada. Não sabe nada. Não estou dizendo que sei, mas também não boto banca que sei. Sou humilde a dizer que, olha, eu não sei isso, eu não consigo fazer isso, eu não sei o que faço. Já passei por situações aqui nessa igreja que eu não sei o que fazer. Se a igreja fosse minha, eu saberia, mas não é minha. É de Deus. A sua vida não é sua. Então você não pode fazer com ela o que você quer. Porque se você entregou a sua vida a Jesus, a tua vida é de Jesus. Então você tem que fazer aquele que o dono manda fazer. Se você tem feito o que você quer, sendo que você entregou a vida para Jesus, você está praticando um erro. Se Jesus se comprou com o sangue dele, então você pertence a ele. Você tem que fazer o que ele manda. Você tem que fazer o que está escrito na palavra de Deus e não o que está escrito na tua mente. A palavra de Deus me diz que o coração do homem é enganoso. Engana. E tem gente, eu senti no coração. Eu tenho, sinceramente, eu tenho que ler a Bíblia, gente. Tem que ler a palavra de Deus. Quando Jesus fez a oração, todo mundo ouviu a oração dele. Quando ele falou: Lázaro, vem para fora, meu irmão, não foi simplesmente Lázaro levantar, não. Fazia 6 dias que ele estava ali. E vou dizer para você, em 5 dias o corpo todinho do ser humano já está rachado, que nem uma terra seca. Racha tudo. Racha. Vaza água para tudo quanto é lado. E vem aqueles bichinhos, e come toda a pessoa também. O cérebro atrofia, derrete, os músculos travam, o sangue não circula. Quando Jesus falou: Lázaro, sai para fora, os bichinhos, os vermes tiveram que sumir. O sangue se tornou um líquido de novo. O corpo que tinha sido rachado por causa dos dias que estava lá apodrecendo, foi reconstruído outra vez. A alma que já estava talvez lá com Abraão, teve que voltar de lá. Meu irmão, não foi algo simples. A gente olha para essa Lázaro, vem para fora, mas não imagina o que precisou acontecer no corpo de Lázaro para que isso acontecesse. Não é uma coisa simples. O mau cheiro teve que ir embora. O primeiro lugar que os bichinhos comem são os olhos. Murcha, bichinho entra, e a gente tem tudo isso dentro de nós mesmos. A gente produz os bichinhos que comem a gente mesmo.
Senhor restaurou tudo. Então nesta noite o Senhor está olhando para você, e você com oração de fé vai falar: Senhor, restitui a minha casa, restitui a minha família, renova. Jesus está nos dando uma lição aqui. E Marta outra vez no meio do caminho, essa Marta, oh Marta. Quando Jesus falou assim: leva eu ao teu túmulo lá, mostra onde ele está. A hora que chegou na porta do túmulo, que tirou a pedra assim, Marta falou assim: ih, Senhor, não vai nessa não, hein, filho? Deixa eu falar um negócio, você fede isso aí. Parecia um bule, pouca fé. Fede, tá fedendo. Faz 4 dias que tá aí, ó, catinga, hein? Jesus deve ter olhado para ela e falou assim: vai para lá, carnuda. O dono da vida está aqui. E quantas pessoas às vezes não têm sido assim na igreja? Assim, irmão, vai orar lá em casa, tem o meu filho, está precisando de uma oração, está com uma enfermidade. Em vez em quando ele baba, tem que chamar pastor, isso é coisa de autoridade. Sou chamado para serviços fáceis na igreja. Irmãos, no mundo tereis aflições. Quando as coisas têm te afligido, quando a morte, a doença chega na sua casa, você tem ameaçado Deus? Como que pode um crente que nem eu, passando por uma situação dessa? E esses homens da Bíblia? O próprio Jesus não suou sangue, ele não era Deus, não apanhou, não colocaram uma coroa de espinho, né? Não furaram ele com os pregos, não furaram ele do lado, ele era Deus. Você foi chamado para serviços fáceis na igreja? Então, meu irmão, se você não foi chamado para serviços fáceis, você precisa tirar esse espanador do bolso da calça e parar de vir na igreja somente para limpar o banco. Começar a falar de Jesus na tua vizinhança. Começar a falar de Jesus, o tempo está próximo de Jesus vir. A palavra diz que a seara está pronta, mas os ceifeiros são poucos. Meu irmão, eu fico olhando algumas coisas que eu vejo na internet. Se as pessoas usassem a mesma força de cutucar e falar mal na internet, se usasse para evangelizar, não tinha mais ninguém para evangelizar. Não tinha mais ninguém. Pessoas que emprestam a sua boca e a sua mão, não a Deus, mas ao maligno. Se as pessoas usassem essa força para evangelizar, o mundo inteiro estaria evangelizado. E tem uns avisados que vai lá e curte ainda. É isso aí mesmo, pois é. Eu olho, só oro. Como Jesus disse assim: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. E depois vem com aquela mãozinha: paz do Senhor. Eu dou a paz do Senhor. Sabe por que eu dou a paz do Senhor? Porque eu tenho paz para dar. Você tem que dar paz ao Senhor, porque você tem paz para dar. Mas tem gente que não tem. E a gente só pode dar o que tem. O que não tem, não dá. Quero concluir aqui com você. O milagre de Jesus, trazendo Lázaro à vida. Antes do milagre, teve alguém que se ajoelhou diante dele e chorou. E o interessante, meu irmão, que o choro, quando disse em Salmos 56, 8, o choro move o coração de Deus. Quando Jesus viu Maria chorando, se você ler no versículo de baixo, está escrito lá que Jesus também chorou. Jesus chora quando nós choramos para Ele. Foi o choro, foi o joelho de Maria que fez com que Lázaro voltasse à vida. Então é o seu choro, é o seu joelho que vai fazer com que o seu milagre torne vida na nossa mente, volte da morte. Porque tem muitos sonhos aqui que estão mortos, porque está faltando joelho e faltando lágrimas diante do Senhor, para fazer com que o Senhor chore contigo também, como chorou Marta.
Se hoje Deus pudesse fazer uma avaliação da sua vida com Deus, se Deus pudesse nesta noite te dar um nome, o seu nome seria Maria ou seria Marta? Se o Senhor pudesse te chamar por um desses dois nomes, por qual desses dois nomes Deus te chamaria? De Marta ou de Maria? Quem é você? Aonde estão os seus sonhos que Deus quer trazer de volta da morte? O sonho, a alegria desta família era o irmão. O que eles tinham perdido era o irmão. E o que é que você tem perdido? O que é que você perdeu? Jesus foi avisado. Quando eles tiveram problema, Jesus foi avisado. Você tem avisado Jesus do seu problema? Mesmo que o problema aconteça depois, ei, Jesus está a caminho, pode demorar 6 dias. Para Jesus não importava, gente, presta atenção no que eu vou falar para você. Para Jesus não importava se Lázaro estava doente ou se estava morto. Não importava, essa situação não era problema para Jesus. Jesus podia trazer ele tanto sarar da enfermidade como libertar ele da morte. Há poder em Deus que pode fazer, independente do que está acontecendo com você, Deus pode fazer um milagre. Mas só depende de nós. Mandar avisar Jesus, se ajoelhar diante de Jesus, chorar diante de Jesus. E aquela família, meu irmão, a alegria e a paz voltou naquela casa. Aquela casa voltou a rir de novo. Aquilo que tinha morrido, a tristeza que tinha chegado àquela casa, voltou a ser riso outra vez. A palavra de Deus ainda continua dizendo que Marta, quando estava conversando com Jesus, dá a entender que ninguém acompanhou ela. Não sei porquê. Mas a palavra de Deus diz que quando Maria foi conversar com Jesus, foi uma multidão atrás. Você tem atraído multidão? E a multidão que você atrai tem sido levado por você até a presença de Jesus, como Maria levou aquele povo diante de Jesus? As pessoas que te cercam, que são atraídas por você, pela sua alegria, pela sua conversa, pelo seu jeito de ser, tem sido atraído a você, e você tem levado essas pessoas como Maria fez, levou a Jesus? Como tem sido? Eu quero orar por você que de repente tem um pecado aí, ou tem um sonho aí, que precisa ser solucionado porque veio a morte.